Olá, caro estudante, seja bem-vindo. Nesta nossa videoaula, vamos falar sobre a teoria do contratualismo do filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau. Rousseau viveu entre 1712 e 1778 e fez parte do grupo dos enciclopedistas, movimento que esteve diretamente vinculado ao iluminismo francês do século XVIII. Entre outros temas, Rousseau pensou diretamente elementos vinculados à política, mas antes de desenvolver a sua teoria do contrato social, propôs-se a pensar e a levar também a repensar os termos desse contrato estabelecidos em sociedade, como eram vividos e vivenciados na sua época. Antes de desenvolver a sua obra do contrato social, Rousseau pensou antes sobre as desigualdades existentes na sociedade numa obra intitulada Discurso sobre a Origem e o Fundamento da Desigualdade entre os Homens. Portanto, antes de desenvolver a teoria do contrato social, Rousseau critica esse mesmo contrato, mas a base ou a forma como esse contrato foi estabelecido. Um contrato aí fundado, segundo Rousseau, sob a propriedade privada. Rousseau afirma no seu discurso que foi o homem que, tendo cercado o primeiro pedaço de terra, lembrou-se de dizer: isto é meu, que fundou a sociedade. Daí ele usar nessa mesma obra a expressão que diz que o homem nasce livre e em todo canto encontra-se a ferros. Ou seja, o que aconteceu na passagem do estado de natureza para o estado civil fundado sobre a propriedade privada, segundo Rousseau, foi uma passagem das diferenças naturais para as desigualdades sociais. Ou seja, a natureza dota os indivíduos de qualidades que às vezes se distinguem uns dos outros em altura, em força, em agilidade, mas essas diferenças naturais não legitimam nenhuma posse, nenhum direito superior ou inferior a um ou a outro indivíduo. Mas, tendo fundado a sociabilidade a partir da propriedade privada, essas diferenças naturais foram sendo usadas como justificativa para a fundação das desigualdades sociais. A partir de então, é que Rousseau se propôs a repensar os termos desse contrato para que a sociabilidade garantisse de fato aquela que era a sua função: aperfeiçoar, melhorar o ser humano, conduzir o ser humano a um progresso não só técnico e científico, mas também moral e político, em vez de aumentar as desigualdades sociais. Portanto, Rousseau então pensaria como seria o ser humano no seu estado de natureza, estado esse onde não haveria o senso de moralidade, ou seja, a noção de bom, de mal, de justo, injusto, correto e incorreto seria desconhecido pelo ser humano no seu estado de natureza. Nesse estado, no entanto, o ser humano seria dotado da qualidade do amor de si. Esse amor de si está relacionado ao sentimento de proteção da própria vida que possui aí cada indivíduo no seu estado natural. Esse sentimento de proteção, segundo Rousseau, ele seria coextensivo a tudo aquilo que, segundo o indivíduo, é fundamental para a sua manutenção, para a sua sobrevivência. Se o ser humano no estado de natureza, por exemplo, precisa da natureza, da própria natureza para sobreviver, porque é dela que o indivíduo extrai o seu alimento fundamental para a vida, esse amor de si, essa proteção e esse cuidado com a vida que o indivíduo tem para o seu próprio corpo seria extensivo, então, também à natureza que o nutre e que o alimenta. Um aspecto que o ser humano traria, segundo Rousseau, da própria natureza seria a perfectibilidade, que seria uma tendência natural do ser humano para se aperfeiçoar. Esses dois elementos, o amor de si e a perfectibilidade, estimulados pela fundação da sociedade civil pela propriedade privada, seriam então responsáveis inclusive por diferenças e desigualdades cada vez maiores nas sociedades, porque o amor de si conduziria o ser humano ao amor próprio, a fazer tudo o que está ao seu alcance para satisfazer o seu próprio interesse, impulsionado por essa tendência de querer tornar-se cada vez melhor, cada vez mais
rico espiritualmente e mesmo materialmente nesse modelo de sociedade. Nesse estado natural, segundo Rousseau, a liberdade do ser humano estaria determinada pelas paixões e pelos instintos, ou seja, o ser humano aqui seria, na verdade, impulsionado por essas forças naturais, a pulsão natural que são as paixões e os próprios instintos, e não reconheceria nenhuma limitação para satisfação ou para deixar-se conduzir pelas mesmas, já que o senso de moralidade não existe no estado de natureza. Essa tendência à perfectibilidade, esse impulso do ser humano para a melhoria e para o aperfeiçoamento, seria então aquilo que, segundo Rousseau, deveria ser usado para a construção do contrato social e para o estabelecimento do contrato social. E aí, então, o ser humano, no próprio estado natural, obedecendo à própria lei natural, seria impulsionado a pactuar com os outros seres humanos para viver em sociedade. Seria aqui um pacto de todos com todos, para constituírem um corpo comum sob a tutela do Estado. Nesse estado, o contrato aqui ele não serviria para anular a soberania individual, mas pelo contrário, para manter a soberania individual, ou seja, para que a satisfação do bem e da felicidade do indivíduo possa ser de fato garantida. Mas, segundo Rousseau, essa satisfação seria melhor garantida se fosse dividida e partilhada com todos os indivíduos, aí a partir do contrato, vivendo então em sociedade. Uma vez que no estado de natureza, essa tendência para a sociabilidade não seria tão presente, não estaria tão manifesta, já que o indivíduo seria conduzido aí pelas paixões e pelos instintos e existiria aí a ausência total de moralidade. A finalidade do contrato para Rousseau seria diferente do modo como ele foi estabelecido sobre a propriedade privada, um aperfeiçoamento humano, um progresso humano. Mas esse progresso, como já dissera antes, não seria apenas um progresso técnico ou científico, mas, e sobretudo para Rousseau, um progresso moral e político. Então, a finalidade do contrato aqui é, impulsionado por essa tendência à perfectibilidade que o ser humano já possui no estado de natureza, aperfeiçoar-se ainda mais, fazer com que o ser humano torne-se um indivíduo cada vez melhor, a partir aí do momento em que ele pactua com os outros indivíduos, inclusive dá um fim, um direcionamento para a sua ação, que não simplesmente agir conforme a natureza, conforme os impulsos e tendências naturais. Um dos objetivos, inclusive, do contrato seria justamente igualar o que a natureza tornou desigual. Ou seja, se a natureza nos dota com aspectos e qualidades diferentes uns dos outros, e isso é percebido pela simples comparação, quando os seres humanos começam a se juntar uns com os outros, que começa a haver a comparação e aí a percepção dessas diferenças sobre um legítimo contrato, essas diferenças físicas e naturais seriam substituídas aí pelo contrato social, já que a partir do contrato não valeria ou ninguém teria mais direito que ninguém simplesmente por ser dotado dessas ou daquelas características naturais específicas. No estado civil, portanto, a liberdade natural seria substituída pela liberdade civil, aperfeiçoada pela moral e pelo direito. Ou seja, em vez de o indivíduo agir simplesmente movido por suas paixões, seria ele mesmo que, sendo livre no estado civil, daria um fim para as suas paixões. Ou seja, ele não seria, nesse ponto, determinado naturalmente, mas seria, segundo Rousseau, ainda mais livre. Pois, se as paixões no puro estado de natureza não visam um fim fora dela mesma, pela moral, o ser humano poderia estabelecer um fim fora de si mesmo, fora da própria paixão, um telos a ser alcançado estabelecido pelo próprio sujeito. Nesse sentido, para Rousseau, a liberdade no estado civil conduzido pela moralidade seria ainda maior que aquela liberdade no estado de natureza. No estado de natureza, o ser humano seria livre para fazer tudo aquilo que suas paixões lhe impulsionam a realizar. No estado civil,
substituindo essa liberdade pela liberdade civil, o ser humano então seria capaz de se impor sobre a sua própria natureza, estabelecendo ele mesmo um fim para a sua ação. E os instintos seriam substituídos aqui então pelo direito, conhecido inclusive depois, ao longo do século XIX, como mínimo moral, ou seja, aquilo que seria estabelecido para todos, que regularia então a atitude e o comportamento de todos para um fim que seria também comum a todos. Então, o estabelecimento dessa finalidade para a ação, segundo Rousseau, não seria restrição, mas um aumento da liberdade, a capacidade que o indivíduo teria de ser livre, inclusive, sobre a natureza nele mesmo. A principal função do Estado aqui, fundado a partir do contrato social, seria primar pelo bem comum, ou seja, o Estado não existe para garantir a liberdade e os direitos individuais, mas para garantir aquilo que é bom para todos. Portanto, no Estado civil, o meu bem individual deveria estar submetido ao bem comum. E se uma coisa é um bem comum, ou seja, se é bom para todos, é bom também para mim mesmo. Por isso, para Rousseau, a lei estabelecida pelo Estado seria a expressão da vontade geral. E eu teria aqui uma dupla participação no estabelecimento da lei do Estado, porque eu seria, ao mesmo tempo, ativo e passivo como cidadão. Ou seja, ativo por quê? Porque o poder do Estado advém do contrato que eu estabeleço com todos os outros seres humanos para sair do estado de natureza e aperfeiçoar-me política e moralmente por meio do contrato. A lei, então, é a expressão da minha soberania individual que não é em nenhum momento rejeitada. Ou seja, eu não abro mão dos meus direitos, da minha liberdade, do meu aperfeiçoamento ao pactuar com os outros seres humanos e viver sob a tutela do Estado. Viver sobre uma lei que se estabelece em liberdade não é limitação, mas potencialização dessa liberdade. E aqui também eu teria a função de passividade como cidadão, ou seja, como cidadão eu devo respeito e cumprimento à lei estabelecida pelo Estado. Portanto, eu sou ao mesmo tempo súdito e cidadão. Eu devo cumprir a lei que é estabelecida por um ato resultante da minha escolha e do contrato que eu faço com os outros indivíduos em sociedade. Cada ser humano, cada indivíduo é, portanto, súdito e cidadão. Como cidadão, atua diretamente, porque ele faz parte do contrato e o poder do Estado vem da unificação de todos os cidadãos que primam pelo interesse e pelo bem comum, mas ao mesmo tempo eu deveria submeter-me a esta lei, seria súdito então dessa autoridade. Como Rousseau já afirmara antes, é aumento da liberdade e não restrição da liberdade, uma lei que se estabelece sobre essa forma. E submetendo a minha vontade, o meu interesse ao bem comum, eu estaria cumprindo o bem que não fosse bem não só para mim, mas também para todos. Portanto, no Estado civil, segundo a teoria do contrato de Jean-Jacques Rousseau, as diferenças naturais seriam substituídas pela igualdade política. Se a natureza nos torna diferente, o direito nos iguala. Portanto, ante o direito, todos somos igualmente livres e não haveria diferenças individuais particulares e específicas que garantiriam privilégios ou direitos maiores ou menores para um ou para outro indivíduo na vida em sociedade. A teoria política do contrato pensada então por Rousseau justificaria ou legitimaria um modelo de Estado republicano, ou seja, aquele Estado em que a finalidade maior do Estado é a garantia do bem público, de modo que o meu interesse e o meu bem individual estariam também eles submetidos ao bem comum, finalidade máxima da lei como expressão da vontade geral. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.